Propaganda do homem quebrado ou ela deveria ter ficado com o homem rico? Esses são os debates que vêm surgindo desde o lançamento de Amores Materialistas nos Estados Unidos até os lançamentos em outros países, né? Como na América Latina, no dia 31 de julho, ou no mês de agosto, que foi lançado no Reino Unido e em mais alguns países, ou vai ser mais debate ainda depois de seu lançamento em setembro, mas já está aumentando mais o debate agora que em julho, no final de julho, foi lançado digitalmente para compra e aluguel nas plataformas de streaming. Eu assisti Amores Materialistas, né? E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Emma e eu vou falar da minha experiência a respeito desse filme. Eu assisti Amores Materialistas legendado. Houve, no meio da legenda, algumas questões em inglês no meio. Não estava uma tradução oficial. Estava misturado inglês e português. Enfim, o que importa é que eu assisti. Amores Materialistas, ele aborda um triângulo amoroso onde uma matchmaker ela se envolve com dois caras, um garçom e um homem rico, e isso vai atrapalhar a respeito do trabalho dela como matchmaker, né, de como casamenteira. O filme é baseado nas experiências reais da diretora Celine Song no tempo que ela trabalhou como matchmaker, lá para 2016. E ela trouxe toda essa experiência dela dentro desse filme. Vamos lá. O filme ele tem gerado muitas críticas, né? Desde o seu marketing até o enredo ou o final dele tem gerado muitas críticas. Caiu entre amores e ódios entre as pessoas. Para quem conhece Past Lives, sabe que Celine Song nunca dá ponta sem nó. Ela não ia abordar uma comédia romântica escrachada como muita gente estava esperando, aquela coisa meio clichê, onde dois homens disputam entre as mulheres, ou uma mulher completamente indecisa por dois homens, ou algo do tipo. Ela não ia fazer isso. Ela não ia fazer isso. Para quem assistiu Past Live, ela não ia fazer isso. O filme ele é classificado como comédia romântica, só que o pessoal, boa parte das pessoas discorda disso. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu dou mais detalhes a respeito de todas as experiências sobre Amores Materialistas, sobre a minha experiência em geral, nos vídeos do meu Instagram que estão aqui na descrição, onde eu falo desde o enredo, do que eu achei, o resumo dos personagens sobre a minha percepção, ou as minhas considerações finais, ou as minhas teorias do que poderia ter acontecido se a Lucy tivesse escolhido o Pedro, ou como vai ser agora que ela escolheu o John. Eu já digo logo na lata, tá certo? Confira lá, vai lá nos rios. Eu já havia gravado esse vídeo comentando a respeito de Amores Materialistas sobre o que eu achei para o YouTube há 2 semanas atrás, só que o YouTube ele não queria subir, ele carregava em 100% e ele cancelava. Eram 2 vídeos, um de 29 minutos e outro de 35 minutos. Já é a segunda ou a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, vamos ver se ele vai subir, mas eu vou dizer por cima ainda as minhas opiniões, né, a respeito desse filme. Por enquanto, é a minha experiência que eu vou falar. Pode ter menos do que eu tenha dito nos vídeos que deveriam ter subido? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha mais? Pode ser que tenha mais. Mas, enfim. Amores Materialistas, como eu ia dizendo, ele é classificado como comédia romântica. Só que muita gente discorda disso porque não tem uma comédia escrachada. Como eu disse, não é do feitio da Celine Song fazer esse tipo de coisa.
Só que ele é classificado como comédia romântica por conta de absurdos que ocorrem dentro do filme. Desde o excesso de materialismo, desde o materialismo definindo nossas vidas, desde mentiras no mundo de matchmaker, no mundo de Tinder, desde a falta da autoestima das pessoas que levam elas a fazerem coisas absurdas como procedimento estético para se sentir melhor, para se sentir valioso no mercado, de ser visto no mercado, né, entre as pessoas. Eu não tenho nada contra em quem faz procedimentos estéticos, mas é um debate interessante, né, abordar a respeito disso, de pessoas que fazem procedimentos para serem vistos na sociedade e cobrir uma autoestima. Muitas vezes mentir, né, nas fichas. Enfim, o filme ele é complexo, ele debate inúmeras coisas. São essas coisas, esses temas mais maduros que às vezes se tornam tão absurdos e tão atuais que ele se torna cômico, a ponto dele ser classificado como comédia romântica. Certo? E comédia romântica não necessita ser escrachado como a gente está acostumado com os filmes dos anos 2000, ou algo como Anyone But You, que ele é uma comédia romântica extremamente escrachada. Existem vários tipos de comédia romântica nesse mundo. Desde algo absurdo, como Celine Song abordou, até algo mais sexualizado ou escrachado, como aconteceu com Anyone But You. Vamos lá. Eu amei esse filme, eu não tô dizendo isso porque eu amo muito o trabalho da Celine Song, eu adorei Past Lives. Eu não tô dizendo isso porque eu sou time John, mas eu amei o filme porque ele foi exatamente o que eu esperava. Eu já falei em um vídeo anterior que o que eu esperava dele, ele foi exatamente o que eu tinha dito, né? Eu já esperava desde o trailer que ele seria daquele jeito que ele foi. E eu fui preparada, né? Porque eu li as críticas, né? Que ele foi amado e odiado por uns e por outros. Ele é um filme muito complexo, ele te faz pensar em diversos detalhes, desde as coisas absurdas até nos detalhes que o filme apresenta. Tem muita coisa que o pessoal ainda não notou, mas tem alguns diálogos que eles te pegam demais, porque ele é um filme maduro, ele é um filme realista. Eu acho que pra gente que tem entre 20 e poucos anos, como é o meu caso, daqui a alguns meses eu faço 27. Mas também ele é um filme para quem tem mais de 30 anos, ou quase aos 40, né? Que está se deparando com esse mundo moderno de capitalismo e amor. Ele é perfeito, ele é ideal, ele fala de diversas coisas. Eu vou falar algumas cenas favoritas minhas, porque é algo que eu não abordei na rede do Instagram. Algumas cenas favoritas que me chamaram a atenção foi... A primeira delas é quando a Lucy tem um encontro com o Henry e ela começa a fazer perguntas, ela começa a dizer o seguinte: se você pegar uma pessoa mais nova, ela vai se parecer comigo daqui a alguns anos. Se você ficar comigo, que eu sou velhinha entre aspas, né? Ela tem 30 e poucos anos. Eu vou parecer a minha mãe. Ou seja, ela deixa entender que ela quer ver se o Henry tá mesmo interessado nela. Se ele não vai trocar por nenhuma novinha. Ela meio que se prepara, ela vê como posso dizer, aonde ela tá pisando. E é genial aquilo. Porque, inclusive, é um dos debates que tem na internet, que é o abuso de poder quando tem no age gap. Não importa se a diferença
de idade gigante ou se é diferença de idade pequena, porque claramente o Pedro ele é mais velho do que a personagem, a Lucy. A Lucy deve ser uns 30 e poucos anos. E o personagem do Pedro tem bem mais do que isso, provavelmente. Essa é uma das minhas cenas favoritas. A outra cena que eu mais gosto de Amores Materialistas também é com o Pedro. É quando a Lucy fala a respeito de como ele cresceu com dinheiro. Tipo, fazendo a comparação, porque a Lucy, ela veio num... Opa, desculpa. A Lucy veio num padrão de vida completamente diferente do Pedro. Ela é uma pessoa que presenciou brigas a respeito de dinheiro, viveu uma relação onde o dinheiro se tornou problema. Lá quando ela tinha a casa dos 20, onde o John e ela tinham uma faculdade, sabe? Eles estavam na faculdade, onde ambos estudavam atuação. Ela largou depois que terminou com ele e ele continuou seguindo. E o personagem do Pedro, ele já veio de berço de ouro. Ele nunca presenciou os pais brigando por dinheiro. Ele não sabe o que é isso. Então ela vai vendo se ela se encaixa naquele mundo, se o Pedro é realmente um par perfeito, tanto que ele é chamado de unicórnio ou é bom demais para ser verdade. Nesse naipe por aí. Certo? Essas são minhas cenas favoritas, minhas cenas que mais me chamaram a atenção. E a outra cena que eu gostei muito é quando o personagem do John, ele fala... Ele tira o orgulho dele. E simplesmente, ele tira o orgulho dele. Ele fala assim, eu vou catar mais papéis, eu vou arrumar um carro, eu vou fazer isso, eu vou melhorar a nossa vida. Ele tá disposto, ele não é só palavras, ele tá disposto àquilo. E a outra cena é depois do casamento que eles foram, onde ele joga a real, mas ao mesmo tempo ele se inferioriza um pouco, né? Ele acha que ele ainda não é bom o bastante para Lucy. Tanto que na cena da briga deles, ele fala que é difícil fazer a Lucy feliz, porque ela é muito exigente. Essas são as minhas cenas favoritas de Amores Materialistas. É um filme que vale muito a pena você assistir. Se você tá com expectativa de que seja uma comédia romântica escrachada, você vai morrer esperando. Você vai simplesmente definhar esperando. Porque não é isso. Ele é muito mais do que um triângulo amoroso. É muito mais do que um homem pobre, um homem rico. É muito mais do que isso. É uma história, é uma crítica, é uma realidade de hoje em dia, que é o que Amores Materialistas ele fala, é uma realidade. É isso que é. E é o que, para nós que temos 20 e poucos anos, até 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, esperamos ou vemos. De como o capitalismo ele está afetando a forma que as pessoas nos veem, até mesmo em como podemos nos amar. Vamos lá. Nós vemos a Lucy como uma pessoa muito materialista no início do filme. Aquela coisa, expectativas altas, como posso dizer, marcando checkbox, perfeito, você tem isso, ok, você tem aquilo, ok, você atende minhas expectativas, ok. Ela tem essa lista, né? Aquela coisa, sabe aquele áudio que rodou no TikTok um tempo desse, na rede da dancinha, né? Alguma coisa de que precisa de um cara alto, das finanças e que seja muito rico, nesse naipe, sabe?
ela e as colegas de trabalho dela, elas acham isso. É abordado muito isso no início do filme. Até que o ocorrido com a Sophie, que inclusive, perdão, a Lucy, ela é uma matchmaker e ela é como se, pra mim, ela é como se fosse uma metáfora do que, como posso dizer? Ela é uma metáfora para o mundo do Tinder, para o mundo dos aplicativos de relacionamento. Porque se você prestar atenção, não só o matchmaker, mas também como esses sites, aplicativos de relacionamento, eles como se fosse um cardápio, uma mercadoria. Alguns conseguem encontrar seus pares ideais perfeitos ali, onde tem amor genuíno. Mas também não. Lá também tem base para mentira. Se você não tomar cuidado, você se leva enrascada. Como aconteceu com a Sophie. Ela se indicou um possível par ideal, não verificou se ele estava dizendo a verdade ou não. E ocorreu uma coisa muito triste com a Sophie, que inclusive é o que acontece. Que inclusive é uma coisa que, assim, é real. Por exemplo, uma pessoa, ela mente que tem todas aquelas características, mente no Reddit, mente em todo lugar dizendo, olha, sou isso, 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 sou extremamente bem-sucedido, isso e aquilo, e quando chega na real, ou é uma pessoa extremamente maldosa, que acaba te machucando, como aconteceu com a Sophie, ou é uma pessoa que ela não é honesta com ela mesma, ela só inflou balão ou encheu linguiça, sabe? E esse acontecimento da Sophie deixou a Lucy extremamente abalada. Ela começou como posso dizer, a mudar de ideia, a mudar totalmente de ideia. E ela fica perdida, fala, o que eu tô fazendo? E a conversa dela com a Sophie virou uma chavinha na cabeça dela, né? Ela reparou, putz, onde foi que eu me perdi? Tudo isso em nome do dinheiro, eu tô tratando as pessoas como mercadoria. Inclusive, outra cena favorita minha é quando ela fala sobre isso. O mínimo que você... Eu posso achar o cara dos seus requisitos, mas o mínimo que eu consigo achar desses caras, desses teus requisitos, é alguém que você pode tolerar pelos próximos 50 anos. Ou seja, não tem amor ali. É como se estivesse encomendando um produto. E isso mudou a Lucy de uma forma e falou, eu tenho que parar de tratar as pessoas como um produto e tratar elas como pessoas. E isso causa uma grande reviravolta no filme, mostra a evolução dela em relação a isso. É perfeito os detalhes, a resolução do filme é perfeita. Nós temos o personagem do Pedro, que ele não sabe... Aliás, onde me traz a outra cena favorita, quando a Lucy, ela vai falar com o Pedro, com o personagem do Pedro, e fala, ó, tu não me ama, eu não te amo, isso daqui é uma transação comercial, a gente só tá fazendo negócio, só que o amor tem que estar na mesa. Isso pegou o Helwig de jeito. E aí mostra duas vulnerabilidades do Pedro, onde mostra que ele realmente era muito bom para ser verdade, que ele tinha defeitos, né? Que ele era um cara inseguro, precisou fazer cirurgia da perna para ficar mais alto, para ficar mais acessível, que ele só acha que isso serve só para oferecer dinheiro. Ele não sabe amar, não tem capacidade para amar, porque provavelmente o dinheiro foi tudo para a família dele, mas a família dele não ensinou a amar. E ensinou que o amor é uma transição de casamento comercial, basicamente. E também nós temos o John, que ele é um garçom,
Eu não diria que nem é rico nem pobre, né? Baseado nas minhas pesquisas de quanto um garçom ganha em Nova York, ele nem é rico nem ele é pobre, ele tá bem. Não é todo mundo que consegue um apartamento de $850, onde divide com um colega de quarto, onde ele paga basicamente uns $400. Mesmo que o local seja insalubre, ele esteja cansado de viver aquilo, né? O John, ele se mostra muito diferente do cara que ele foi quando namorava com a Lucy durante os anos da faculdade. Ele se mostra já mais maduro, ele já reconhece, ele ama ainda a Lucy, ele sente falta dela, né? O término que eles tiveram teve impacto na Lucy e teve impacto nele. Ele e a Lucy, no presente, estão muito diferentes. A Lucy já é uma mulher mais sucedida, o John, ele tá perseguindo o sonho dele, ele tá se esforçando, ele tá trabalhando como garçom, ele tá bem, né? Ele não é rico, mas ele também não é pobre. Ele não é quebrado, né? Outra coisa que é cômica que a Celine Song bota, mostrando que o John, ele é um clássico quebrado, sendo que ele não é tão quebrado assim, né? Ele tem o carrinho dele, mesmo que seja um carrinho velho, mas ele trabalha como garçom, ele faz seus bicos ali, pegando trabalhos extras, ele ganha seus cachês na peça, e assim. Mas ainda assim, Nova York ainda é caro. É a realidade, inclusive, de muitos artistas que moram em cidades grandes que vão realizar seus sonhos. Ele é uma estatística, ele é uma realidade para quem busca entrar no mundo da indústria, né? Tem que fazer outros trabalhos para sobreviver, arrancar dinheiro, investir, enfim. Ele é uma realidade. Agora, estou perto de encerrar o vídeo, mas eu vou falar o que teria acontecido se a Lucy tivesse ficado com o Pedro. Poderia ser o seguinte: o personagem do Pedro teve uma cena que me chamou a atenção. Eu sei que foram várias, mas essa em específico eu acho que eu vou comentar um pouco melhor. Quando a Lucy ficou com o Pedro, ele se levantou logo primeiro. Ele nem atendeu ela, não deu nem atenção para ela. Ela se levantou, foi conversar com ele e ele estava no telefone. Ele só deu uma chave ali e pronto. Ele não deu nem uma atenção para ela. Isso seria prova de que ele seria ausente com o tempo. Como ele é uma pessoa que não sabe amar uma outra, ele seria ausente. E como eu disse a respeito, falando do Pedro, do personagem do Pedro, ele é um homem onde dinheiro é tudo para ele. Sem o dinheiro, ele não é nada. É isso que ele acredita e é isso que ele determinou. E é isso que ele vive. Só que entra outro destaque. Ele seria muito ausente para Lucy. A Lucy ia ficar muito chateada. E se entrasse um governo, que nem como aconteceu no Brasil há muitos anos, do governo simplesmente arrancar o dinheiro de todo mundo e deixar todo mundo assim, zerado na conta. E se acontecesse isso com o personagem do Pedro, ou se ele fizesse uma burrada e a empresa dele falisse? Ele não ia saber lidar com isso. Isso ia gerar muitas brigas, não só pela ausência dele, como também, como posso dizer? Como também pela falta de dinheiro. Isso ia dar problema. Isso poderia fazer, com o tempo, ele se cansar dela, né, se sentir entediado. Isso ia gerar mais brigas. Porque a Lucy, com o tempo, ela iria querer cobrar amor e cobrar presença dele. Ia ser um casamento muito frio, por aparências. Pode ser que não iria acontecer, pode ser que iria. Iria ser, assim, triste se ele fosse um cara muito ausente para Lucy.
O amor não ia estar na mesa, seria um casamento de transações comerciais, midiático. Já que o personagem do Pedro é um cara muito rico. Pode ser que não. Pode ser que no início seja um paraíso, um vislumbre, uma lua de mel eterna, porque ele é um cara que tem muito dinheiro. Ou não seria. Mas agora posso falar sobre a respeito do John. O que vai acontecer com eles? Eu vi muita gente falando que o personagem do John, ele estava na mesma situação que antes. Só que muita gente não tá se ligando é que ele tá muito diferente de quando ele estava na época dos 20 anos dele, né? Nos 20 e poucos anos dele, né? Agora ele tá melhor, ele tá diferente, ele tá disposto a largar o orgulho, buscar e evoluir. A Lucy, ela já tem uma certa estabilidade financeira, ela consegue se cuidar, ele não precisa se preocupar com mais nada com ela. O que importa, eu acho que esses dois vão crescer muito na vida, se eles estiverem dispostos. Não ia ocorrer tanta briga, sabe? Mas se ocorrer alguma falência, pode ser que tenha brigas por falta de dinheiro e tal. É tudo uma questão das atitudes deles, né? O que eles querem. Outra coisa, acho que eles vão crescer e vão ficar muito bem. Eles vão ficar bem. São duas pessoas mais velhas agora, lidando com o mundo moderno. Eles têm muito a construir, muito a resolver. Pode ser que não seja a mesma coisa ter que viver como era antes. Pode ser que sim, pode ser que não. São muitas possibilidades a respeito do John e da Lucy, do que pode acontecer com eles. Mas eu discordo que eles vão ficar voltando a brigar por falta de dinheiro, né? Hoje a gente tem tecnologia, né, de organização, a gente tem planilhas, informações de como se organizar financeiramente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O filme, ele em breve pode ser que esteja na Max para, como é que chama? Para todo mundo assistir. Vá com a mente aberta. Não é uma propaganda do homem quebrado. E vá tranquilo. Preste atenção muito nos detalhes. Vá com a mente aberta e com o coração aberto. Preste muita atenção nos detalhes, em como se interliga. Eu amei esse filme. Esse filme, assim, é de 5 estrelas. Se você quiser ver mais de alguns detalhes do que eu falei a respeito da minha experiência de ver o filme, vá no meu Instagram, que tá aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Beijinho e torce para esse vídeo conseguir subir no YouTube. Até a próxima. Beijo. E eu tô feliz pela escolha da Lucy ter ficado com o John. Acho que vale muito a pena. E não, ela não tem falta de autoestima. E não, ela não tá se rebaixando. E não, ela não deixou o trabalho dela para ficar com o John. Muito pelo contrário, ela deixou pendente. Pode ser que ela aceite e faça mudanças. Pode ser que não. O final, ele é aberto para quem quiser imaginar. Tem fanfic aí para isso. Pode ser que alguém tenha escrito uma fanfic mudando esse final. Mas é isso. Até a próxima. Beijinhos. Tchauzinho.